muito nesse sentido de entender qual o meu papel dentro daquela companhia, qual o meu papel dentro daquela empresa e como eu faço essa conexão de uma maneira saudável para as partes, né. Então dentro de um sistema ali, se eu mudo a forma de qualquer um dos membros ali, eu provoco uma mudança no sistema. Então como eu faço isso para que isso tenha um efeito positivo? O artigo vem muito para embasar isso, para entender essa relação da família com o negócio e o quão é importante olhar essa cultura, esses valores, essa história, como essa família é formada, quais são as verdades daquela família e como elas são, alocadas no dia a dia, né, como que eu faço isso se tornar saudável para todo mundo. Então é aquela coisa que eu falo bastante a respeito de repetir alguma coisa que alguém disse que era uma verdade, e daí de repente vem alguém de fora, um consultor, e diz assim: "Mas isso não é uma verdade". "Como assim? Não, você não serve para nada, vai embora, não sabe o que fala, eu tô aqui desde que eu nasci, isso daqui sempre deu certo assim e quem não sabe alguma coisa aqui é você". Então, entender essas relações veio muito, para mim foi muito fruto do trabalho de pesquisa em relação a esse artigo, de entender essas conexões e o quanto é necessário tratar essas conexões, ou pelo menos considerá-las, né, ter consciência sobre isso, para poder que uma governança, uma questão de processos, de hierarquia, de conselho, realmente seja uma verdade e não seja um monte de papel de gaveta para falar assim: "Ó, temos uma governança, está aqui", mas na verdade quem manda mesmo é meu pai que está lá na fábrica mandando parar, mandando fazer, mandando acontecer. Então como que isso mostra quem são esses sucessores, esses herdeiros, de uma maneira em que eu não rompa com esse legado que foi construído e que tem, assim, o maior valor. E aqui não é colocar algo em cima de história ou de legado, né, é muito pelo contrário, é honrar esse legado, essa forma do que as coisas chegaram até aqui, e como tendo isso como um escopo aqui, como que eu transformo isso, colocando talvez a minha identidade, a forma com que eu acredito, a forma que eu trabalho, entendendo aquele movimento e tendo relação entre a família, né. Então a família empresária normalmente não é só um pai e um filho, né, tem outros conflitos, outros pontos a serem trabalhados. E o artigo para mim veio, sabe, fazer entender cada membro daquela família como um sistema mesmo, o quanto é importante mapear isso para saber os caminhos para fazer as coisas, sabe. Dentro da empresa tem os caminhos, alguns já são traçados, já são mais fáceis, e como eu alinho isso, né, deixo isso assim mais sólido, mais perene, e sem que as pessoas percam esse sentimento de eu só repito algo que alguém disse que é uma verdade. E realmente a gente deixa de enxergar o que acontece ali, a gente acostuma com aquela paisagem, sabe, é aquela história da torneira aberta, em algum momento você vai acostumar com aquele barulho de água, e daí você deixa de perceber que tem uma torneira aberta, e alguém chega para você e diz assim: "Tem uma torneira aberta aqui". Você fala: "Tô aqui todo dia". Que torneira aberta? Você só acostumou com aquele barulho, só, né, tá acostumado com aquela paisagem. E eu acho, assim, que é um trabalho familiar, não é um trabalho corporativo. Então, se eu não trato isso de forma muito clara, desses papéis, né, então sim, você é o pai, você é o irmão, você é a irmã, ok, mas nesta mesa precisamos assumir outros papéis e outras responsabilidades, sem desconsiderar o que às vezes essa cultura carrega, né, a Sim. gente é um país, colonizado, então a gente sabe que tem várias culturas aqui, então quão forte isso é no dia a dia, quão forte uma cultura é no dia a dia. Tratar isso e olhar para isso com consciência mesmo, né, Sim. e com disponibilidade, né, toda mudança precisa de disponibilidade. Se eu não estou disposto e aberto à mudança, e não é transformação, porque às vezes eu não preciso transformar, eu só preciso ter consciência de algo, né, não é meu, mas funciona, é o caminho e eu preciso só continuar. Ok, então aquilo tem a tua concordância e esse sentimento de escolha. Talvez o sucessor, em alguns momentos e alguns pontos da jornada, se sinta meio que só no barco, sabe? Alguém está pilotando lá e parece que não é você.
entender esse processo e assumir o seu lugar mesmo, sabe? Não é aqui só protagonismo. Ah, eu quero ser o CEO, o cara que manda, não, não é isso, é assumir o seu papel, né? E tá ok com esse papel. E às vezes o teu papel não é ali, e tá tudo bem também, né? É importante ter clareza e consciência sobre isso.